Oi meninas, sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Hoje estou aqui no cenário de atividades dos meus filhos, eles acabaram agora. Eu vim compartilhar então com vocês a boa ideia de como educar o seu filho, número 3. São 151, mas estou no número 3. Então o tema é a família completa. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31. Deus declarou que seu trabalho criativo era bom no final de cada dia. Mas quando olhou para a coroa da criação, o homem e a mulher exclamou que era muito bom. Repare que ainda não havia filhos no jardim. Alguns pensam que são necessários filhos para constituir uma família. Mas para Deus, o relacionamento conjugal vem em primeiro lugar e já define a família. Um homem e uma mulher que assumiram uma aliança diante dele e dos homens compõem uma família completa. Por isso, protejamos o relacionamento a dois como o alicerce sólido sobre o qual acrescentamos novos membros à nossa família. Então, para quem chegou aqui no vídeo número 3, eu estou compartilhando com vocês essas boas ideias para educar seus filhos. São 151 boas ideias, tá? Os autores são o Davi Merck e a Carol Merck. E são ótimas dicas para quem está começando aí nessa jornada de criação de filhos. No segundo dia, no meu último vídeo, foi falado sobre a ordenança, né, do multiplicai-vos, né? Do tenha filhos, né? Que Deus fala do multiplicai-vos em Gênesis. E aí eu comentei que tem muita gente muito casal que evita ter filhos. Fisicamente falando, talvez por questões financeiras, de planejamento individual ou do casal para carreira, para seguir carreira ou para viagens, enfim. Foi nesse sentido que foi falado. Se você ainda não viu esse vídeo, volta lá e confere. E hoje, essa boa ideia aqui, essa boa dica de hoje está falando sobre o que é uma família. É só o casal que já tem filhos que é considerado uma família? Um exemplo, né? Se é um casal que não pode ter filhos, é alguma questão da saúde, pode impedir que esse casal tenha filhos. Mas e aí? Esse casal, ele é considerado como uma família? Sim, ele é considerado como uma família. Homem e mulher casados, um feito para o outro, já constitui uma família, né? Deus fez Adão e Eva para se tornarem um só. E aí ele deu a ordenança do multipliquem-se, né? Multiplicai-vos, que aí tenham filhos, afie suas flechas, o homem que enche só aljava delas, né? Feliz o homem que enche delas só aljava, enfim. Aí, só que Deus deixa claro que a família não é só aquela que tem filhos. A família é homem e mulher, casal, como diz aqui hoje. Fala aqui no final dessa boa ideia. Protejamos a família, né? O alicerce da família, que é o casal. E de que forma, né? De maneira prática, que a gente pode proteger com dicas práticas. Eu até dei algumas dicas aqui do que nós fazemos, eu e meu marido, lá no primeiro vídeo. Se você ainda não viu, volta lá e confere. Mas tem várias coisas que pode ser feito aí para vocês se fortalecerem no Senhor. Tem os devocionais sobre casamento, muitos livros bons na internet para vocês lerem, meditarem juntos. Isso vai fazer com que vocês se fortaleçam cada vez mais, né, como alicerce da família. Tem também a questão do envolvimento mesmo, no bate-papo, do ouvir um ao outro, né? Às vezes na correria do dia a dia isso não é tão possível. Nós temos que nos esforçar para fazer com que isso aconteça em algum momento da semana ou uma vez ao mês, parar ali e conversar, né? Marcar um encontro, que nem eu falei que nós fazemos aqui, um encontro, mesmo que seja dentro de casa, coloca as crianças para dormir. Se você ainda não tem criança, isso fica ainda mais fácil, né? Aí dá pra fazer toda semana ou todo dia, enfim. Mas marque esse dia, senta, conversa, olho no olho, desliga o celular, né? Olho no olho, ouçam um ao outro, dividam suas dificuldades, seus medos e busquem no Senhor essa força, orem juntos. Isso vai fazer com que essa base familiar esteja cada vez mais sólida, cada vez mais forte. Essas são uma das dicas aí, de forma prática, que vocês podem fazer para fortalecer essa família, sendo casal sem filhos ou casal com filhos. Lembrando que o
casal é a base sólida da família, como diz aqui nessa boa ideia. E a rocha em que está firmada essa família cristã é Cristo Jesus, né? Então, em primeiro lugar, nós temos que buscar nos fortalecer no Senhor. O casal, a mulher individualmente, o homem individualmente, mas o casal junto também é muito importante, é fundamental. Então é isso que eu vim dividir com vocês hoje e até o próximo vídeo, até a boa ideia número 4. Tchau, tchau!